Olá, muito boa noite. Hoje o Ação Nacional é para tirar dúvidas sobre um tema que está na ponta do lápis dos brasileiros, a Declaração de Imposto de Renda 2023. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o mestre em Economia, consultor tributário e contador, Adriano Luiz da Costa. Muito boa noite, Adriano, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor, muito obrigado pelo convite da Rede 121 aqui, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, Adriano. Olha, queria começar introduzindo o assunto, Adriano. O que é a declaração de imposto de renda e por que ela é necessária aqui no Brasil? Bem, veja, no Brasil nós temos uma característica que o próprio contribuinte ele fala quanto deve de imposto, né? Então a declaração de imposto de renda ela tem essa finalidade, o contribuinte ele faz a sua declaração informando todos os rendimentos para o fisco e aí o fisco então vai poder avaliar essa questão do pagamento do imposto, né? Então depois o fisco vai validar, vai homologar essa declaração. Então a finalidade é justamente isso, para que o contribuinte possa dizer quanto tem de imposto a pagar. Certo. E, Adriano, como é que o contribuinte ele deve preparar essa declaração corretamente para evitar problemas no futuro? Perfeito. Bom, quanto a esse tema, eu acho interessante a gente dividir ele em dois momentos, né? Vamos tratar primeiro do mais urgente, que é a declaração desse ano, né? Então, qual que é o primeiro detalhe? Você separar as documentações, a gente tem aí informes de rendimentos dos salários que a pessoa recebeu, tem aí as fontes de rendimentos do banco. Então, qual é a primeira dica? Você juntar essa documentação. Então, você vai pegar junto ao seu informe de rendimento na empresa, se ele já deve ter recebido, se a pessoa não recebeu, pede para a empresa, o informe de rendimento do banco, então você pode entrar no site de cada conta que você tenha, baixar esse informe de rendimento, é um informe de rendimento específico para a declaração de imposto de renda. Também é importante juntar os comprovantes de despesa, né? Aquela questão do pagamento das despesas médicas, você tem que ter os recibos, as notas fiscais para eventualmente apresentar a fiscalização, também os comprovantes de pagamento, de educação, de escola, né? Então, essa é a primeira dica, a primeira parte da dica. Uma vez juntada essa documentação, você baixa o sistema e vai então poder começar o preenchimento da declaração. A segunda dica, ela já é mais preventiva. Para aqueles que ainda não têm o hábito de juntar esses documentos, o ideal é que ao longo do ano já criem aí o hábito de criar uma pasta, separar esses documentos e deixar esses documentos em boa ordem já para a declaração do ano seguinte. Até porque, mesmo sendo pessoa física, existe a possibilidade de fazer planejamento tributário. Mas o planejamento tributário tem que ser feito previamente à declaração. Então, quem não faz, já tem a oportunidade de pensar no ano seguinte. Ótimo. Adriano, uma pergunta que me surgiu aqui. Você citou essa questão aí sobre comprovantes de serviços de saúde, de educação. Quais são estes serviços que eles podem ser declarados aí para a hora, né, da declaração do imposto de renda? Perfeito. Do ponto de vista de educação, tanto aquela questão de despesa com creche, a despesa ali com um nível intermediário, um nível médio de ensino, um nível superior, até mesmo a pós-graduação. Então, aquele gasto de educação vinculado à formação, todo ele é possível de ser declarado e ele vai ser depois dedutível na declaração. Os gastos médicos de qualquer tipo, né? Assim, consultas médicas, cirurgias, eventualmente ali algum efeito corretivo de saúde que tenha sido feito, né? Então também dá direito. Então é importante guardar tanto as notas fiscais, planos de saúde, né? E também os recibos que eventualmente a pessoa tenha pago um profissional, um médico que é profissional liberal, ele não vai emitir uma nota, mas vai emitir um recibo e cuidar que sempre esses documentos, se for pessoa jurídica, tem que ter o CNPJ. E se for pessoa física, o médico, então ele tem que ter ali o seu CPF para poder declarar na declaração. Perfeito, Adriano. E olha, agora a gente vai mostrar para quem precisa fazer a declaração qual que é o processo e depois que a gente acompanhar esse VT, o nosso convidado vai explicar melhor sobre o assunto. Em 2023, deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2022 acima de R$ 28.559, quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, no valor acima de R$ 40 mil. Também quem teve ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeitos a pagamento do imposto. Quem realizou operações em bolsas de valores acima de R$ 40 mil. Antes, qualquer contribuinte que tivesse realizado operações na Bolsa era obrigado a declarar. Também deve declarar quem teve bens ou direitos acima de R$ 300 mil no ano passado e recebeu mais de R$ 142.798,50 por atividade rural. A restituição do imposto de renda será paga em 5 lotes.
o primeiro em 31 de maio e o último em 29 de setembro. E uma outra novidade: neste ano, o contribuinte que utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber a restituição por Pix terá prioridade nos lotes de pagamento. Tá aí, então. Adriano, então não tem nenhum chorinho, né? Se a pessoa recebeu no ano passado um centavinho que seja, R$ 28.559,71, tem que declarar? Tem que declarar. A questão é justamente de legislação, né? Então, uma vez que se enquadrou no critério de declaração de imposto de renda, mesmo que seja apenas de R$1, surge a obrigação. O ponto importante é que o fato de fazer a declaração não necessariamente quer dizer que a pessoa vai ter que pagar o imposto, né? Há até um mito importante a ser derrubado, porque tem muitas pessoas, muitas vezes, que tiveram retenção de imposto de renda ao longo do ano e não fazem a declaração porque não atingiram os 28 mil. Então, por que isso é importante? Se você teve em algum mês do ano a retenção de imposto de renda na fonte, você, mesmo não tendo atingido os 28, você faz a sua declaração, você vai ter o informe de rendimento, no informe de rendimento ele vai constar que essa renda é inferior aos 28 mil, mas ele vai trazer lá a retenção de imposto de renda. Então, a pessoa, ao fazer a declaração, ela tem uma grande oportunidade ali de restituição de imposto de renda. Se ela não fizer, por conta da dispensa pela declaração, ela perde esse benefício da restituição, né? Então, esse é um aspecto aí importante. Então, o fato é, não atingiu os 28, mas tem retenção, faça a declaração. Certo. E o senhor falou, né, sobre essa questão do rendimento que é retido na fonte. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre isso. O que é este rendimento isento não tributável ou tributado exclusivamente na fonte ali no valor acima de R$40 mil? O que é isso? Bom, vamos começar falando primeiramente sobre a questão da tributação exclusiva na fonte, né? O termo exclusivo na fonte, ele trata que é um imposto de renda que é pago sobre aquela operação em caráter definitivo. Nós temos basicamente dois tipos de imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda retido na fonte, que nós vamos chamar aqui de normal, e o imposto retido na fonte em caráter exclusivo. O imposto de renda em caráter normal, ele tem uma característica de antecipação, ou seja, você teve um rendimento tributável, por exemplo, o salário. Então, o salário, ao longo do mês, a pessoa vai ter lá o seu salário, vai receber o salário, a empresa vai fazer a folha de pagamento e uma vez que aquele salário, aquele rendimento recebido no mês se enquadra em uma das faixas da tabela progressiva mensal, vai haver ali a retenção de imposto de renda. Essa retenção, ela funciona como antecipação. Por quê? Porque lá no final do ano você faz a sua declaração, e nessa declaração você vai apurar o imposto de renda devido do ano. Caso essas retenções tenham sido superiores ao imposto devido, você tem a restituição. Então, essa é a característica do imposto de renda retido na fonte normal. Tem situações em que a tributação ela tem caráter definitivo. Para essas situações específicas, então, alguns tipos de aplicação financeira, por exemplo, você tem ali a tributação em caráter definitivo e ela não vai afetar o cálculo do imposto de renda na declaração. Por isso que abaixo de 40 mil não é necessário declarar, porque de qualquer maneira não tem reflexo. Os rendimentos isentos também não têm o efeito tributário. Então, por que declarar? É a grande pergunta. O fato é que a declaração de rendimentos, ela trabalha tanto com a questão do rendimento, como também com a variação patrimonial. Então, se você tem uma variação patrimonial, que ela é superior a R$40 mil, mas na sua movimentação financeira você não tem fonte de origem para isso, você tem uma inconsistência. Então, é uma forma da própria Receita Federal avaliar esse contexto, quer dizer, você tem, então, rendimentos acima de 40 mil, não tributáveis. Tem origem esse rendimento, ele já é de aplicações que existiam no ano anterior, então a Receita também pode avaliar isso. Até porque os rendimentos que estejam ocultos, ou seja, essa variação oculta de patrimônio, ela também é tributável, ela também é uma das fontes de rendimentos tributáveis. Ótimo. E, Adriano, o que essas mudanças elas significam para o contribuinte? Bem, nós tivemos duas grandes mudanças que eu diria que são as principais. A primeira trata justamente dessa questão da dispensa da declaração de até R$40 mil dos resultados de aplicação financeira. Antes, qualquer pessoa que fizesse investimento em bolsa de ações, de mercadoria e futuro, a qualquer nível de aplicação, ela era obrigada a informar na declaração, tanto o rendimento
quanto à aquisição desses bens. Com essa isenção, vamos dizer assim, esse benefício de não ter que declarar acima de 40 mil, traz uma simplificação do processo. Mas tem que ter muito cuidado, porque se ao longo do período você tiver ali durante o ano algum resgate, aplicação acima de 20 mil reais que gere tributação, então você também tem que informar mesmo não tendo atingido os 40 mil. Então tem um ponto favorável, mas tem um ponto de atenção aqui, né? Perfeito. E, Adriano, essa envio, né, da declaração começou no dia 15 de março e para quem, assim, o tempo é longo, né, o período é longo para fazer esse envio, mas e se a pessoa perdeu o prazo, o que acontece? Bem, o primeiro reflexo, se a pessoa perdeu o prazo, ela pode ser chamada pela Receita Federal, porque a gente tem que lembrar que hoje, com todos os instrumentos eletrônicos e informações que existem, a Receita Federal ela tem as informações relativas às origens dos rendimentos. Os bancos enviam informações para a Receita Federal, as imobiliárias informam informação para a Receita Federal, a empresa informa, então tudo isso já está na mão da Receita Federal. Então, se a pessoa tinha que declarar e não declarou, a Receita Federal tem essa informação. Uma vez que não tenha se declarado, dois caminhos podem ser possíveis. O contribuinte ele pode ser chamado pela Receita Federal para que ele apresente a declaração e, em casos mais extremos, ele pode ter o CPF bloqueado, que vai afetar, inclusive, a movimentação financeira dele, né? Respondendo à segunda parte da sua pergunta, a entrega da declaração de forma tardia, ela é possível, mas vai ter penalidades, vai ter a geração de uma multa ali, que será uma multa de 1% do imposto devido, limitado a 20%, sendo uma multa mínima de R$ 165,74. É um dinheiro que faz diferença, né? Então é melhor ficar de olho no prazo. E outra coisa interessante, se a pessoa não entregou a declaração, ela entrega posteriormente, ela tem restituição, primeiro vai ser abatida essa multa da restituição e aí o restante é que vai voltar para a conta da pessoa. Se a pessoa não tinha restituição, tinha imposto a pagar, então ela vai pagar o imposto devido, como multa, juros e mais a multa por falta de entrega da declaração. E essa questão da restituição, para quem demora mais para enviar, ela vai perdendo um pouquinho no lugar da fila lá, de primeiro lote, segundo lote? Existem todos os critérios. A primeira liberação são para pessoas acima de 80 anos, depois nós temos uma segunda faixa que vai para pessoas ali em torno de 60 anos, e agora nós temos um outro ponto que é para aquelas pessoas que fizerem a entrega da declaração via a declaração pré-preenchida e ainda também aqueles que escolherem a restituição via Pix, então vão ter prioridade. Isso é outra novidade que nós temos esse ano, né? A possibilidade da restituição via Pix e ela priorizando dentro das declarações, das restituições. Muito bem, Adriano. A gente vai continuar falando mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai fazer um intervalo rápido aqui no Ação Nacional. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o Imposto de Renda 2023. Até já! Estamos de volta com o Ação Nacional. O tema de hoje é sobre a declaração do Imposto de Renda de 2023. Estamos conversando com o Adriano Luiz da Costa, consultor tributário, contador e mestre em economia. Além disso, ele é professor na PUC Campinas também. E olha, a declaração do Imposto de Renda já pode ser entregue à Receita Federal desde o dia 15 de março, como a gente falou no primeiro bloco. Mas a maioria dos brasileiros ainda não fez essa entrega, viu? E nem separou os documentos necessários. Por isso, a repórter Natália Lima conversou com especialistas para saber qual é a documentação necessária e como fazer essa entrega. A Receita Federal alterou o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano. Portanto, os contribuintes têm do dia 15 de março até o dia 31 de maio para separar toda a documentação e entregar a declaração. A contadora Marcela Truzzi tirou algumas dúvidas de quais são os documentos necessários e como fazer sua própria declaração do IR. A gente continua precisando de todos os informes dos rendimentos que a gente possa ter tido, rendimento do trabalho assalariado que as empresas fornecem, ou sócios de empresa, seus prolabores, distribuição de lucro. Quem recebe aluguéis vai pegar também informe com a imobiliária, a relação do quanto você gastou com o convênio médico. Entra também ali as despesas com a educação, previdência privada. Então você vai pegar os informes dos bancos, onde ele vai trazer sua posição consolidada no final de 2022. E se você comprou ou vendeu algum bem, você também vai juntar toda essa documentação para poder declarar certinho para a Receita Federal. Quem não vai contratar um profissional, a declaração pré-preenchida é bem interessante. Então, você tem duas opções. Você vai entrar no site da Receita Federal e vai escolher
se você quer baixar o programa no seu computador ou se você vai acessar o Meu Imposto de Renda dentro do próprio site da Receita Federal. Aí você vai fazer a opção pela declaração pré-preenchida. Os seus dados já vão constar, então você faz a conferência e verifica se tem que fazer alguma alteração. Após essa conferência, entregar a declaração, guarda o seu recibo. Segundo a Receita Federal, o prazo foi alterado para que os contribuintes possam ter acesso à declaração pré-preenchida. Esse documento evita possíveis erros e a malha fina. A declaração pré-preenchida é uma declaração que você escolhe se você quer fazer ela, é facultativo. Para você poder fazer a declaração pré-preenchida, você tem que ter uma conta no gov.br. Você consegue importar os dados que a Receita já tem a seu respeito. Então, a Receita já recebeu das imobiliárias, por exemplo, quanto você recebeu de aluguéis, ou das empresas, quanto você recebeu de salário, dos convênios médicos, quanto você gastou. Então, quando você escolhe a declaração pré-preenchida, esses dados já constarão na sua declaração. O advogado Wellington Barela explica que a malha fina é uma análise do leão para notificar o contribuinte sobre erros de informação no IR. E ressalta que a situação só é preocupante quando há a omissão ou invenção de algum dado. Uma vez que você explique, né, ou que corrija o erro, a sua declaração vai ser processada normalmente. Então, realmente, assim, não há... se você fez a sua declaração de acordo com as informações e com a sua situação do ano a ser declarado, não há por que temer cair na malha fina. O advogado ainda orienta que, mesmo que o contribuinte perca o prazo, a declaração do imposto de renda deve ser entregue para que a pessoa não tenha problemas no futuro. Perdeu o prazo, pode entrar no site, declarar no próprio site, ou pode baixar o programa e declarar depois do prazo, porém vai pagar uma multa que corresponde a 1% do imposto devido, limitado a 20%, né, do imposto. E uma multa mínima hoje fica mais ou menos na faixa de R$ 170. A ausência da declaração vai deixar o CPF da pessoa pendente de regularização na Receita. Então, qualquer financiamento que ela for tomar, qualquer compra, muitas vezes, que ela for fazer, se parcelada, se a pessoa consultar e ver que ela está com o CPF irregular, vai acabar pedindo com que ela resolva esse problema. Tá aí, essa informação sobre a multa é muito importante. O Adriano falou para a gente no primeiro bloco, mas reforçamos com a reportagem, é bom não perder o prazo, porque a multa é um pouquinho significativa, né, doutor? Com certeza. O cuidado é importante, né, porque você tem a questão da cobrança da multa sobre o imposto devido, ou mesmo que não tenha imposto devido, ainda assim vai diminuir a sua restituição, né? É verdade. E, Adriano, eu queria perguntar para você agora qual que é a diferença entre aquele imposto de renda que ele é retido na fonte e o imposto de renda que é retido lá na declaração anual do imposto, esse mais tradicional. Qual que é a diferença desses dois métodos? Perfeito. A gente acabou falando um pouquinho já no primeiro bloco, mas é importante reforçar, né? A questão é o seguinte, nós temos a legislação definindo quais são todos os rendimentos tributáveis. Então, nós temos os rendimentos de aplicação financeira, nós temos o rendimento ali salarial, de proventos de algum caso de proventos de aposentadoria. Esses rendimentos, eles ficam sujeitos à tributação mensal. Então, todo mês, à medida que a pessoa vai recebendo, ela vai ter ali a retenção desse imposto. O que significa essa retenção? A fonte pagadora, por força da legislação, ela vai fazer o pagamento e vai reter daquela parcela a pagar, vai diminuir a parcela do imposto. Essa parcela do imposto, a fonte pagadora vai recolher diretamente para o governo. Por que ela funciona como antecipação? Porque lá na declaração de imposto de renda, quando nós estivermos montando, que é o nosso caso agora, nós vamos informar todos esses rendimentos tributáveis e vamos informar a parcela de imposto de renda que já foi paga sobre eles. Então, resumo, a declaração de imposto de renda, ela apura o imposto devido do ano. E as retenções são, nesse caso, uma mera antecipação. Isso é outra característica importante sobre a apuração de imposto de renda. Nós temos uma característica no Brasil que a apuração do imposto de renda da pessoa física ela é anual. Então, toda essa retenção que acontece ao longo dos períodos é realmente uma antecipação. No final, apura o montante global, então, de rendimento que a pessoa teve,
calcula o imposto de renda em caráter definitivo, na própria declaração você já abate o imposto de renda retido, e aí o resultado disso pode ser dois. Ou você teve mais retenções do que deve na declaração, então você tem a restituição, ou então, se você tiver menos retenções do que você deve na declaração, você vai ter então o imposto complementar, que vai poder ser pago aí de forma parcelada. Adriano, pagar imposto, seja de renda ou seja acima de qualquer produto que a gente pague, às vezes gera um pouquinho de indignação, né, em relação ao valor. Com certeza. E este dinheiro que é arrecadado do imposto de renda, ele é destinado onde? O dinheiro que a gente paga, que a gente fica meio receoso de ter que pagar, aonde que ele é investido? Perfeito. Eu acho que antes de responder exatamente essa pergunta, é bom a gente entender um conceito. Toda a base tributária brasileira, ela é uma base constitucional, nós temos ela na Constituição Federal. E lá na Constituição, nós temos basicamente 3 tipos de tributos. Nós temos os impostos, as contribuições e as taxas. As contribuições e taxas, elas têm destinações específicas. Por exemplo, o INSS, que é retido do nosso salário, ele é direcionado para a Previdência Social. Vai montar fundo de aposentadoria, vai montar ali assistência social. As taxas são em função de alguma atividade que o governo exerce. O imposto não. O imposto ele não tem um direcionamento específico. Então, a Constituição define que, no caso do imposto de renda, 50% dele fica para o governo federal, em torno de 25% vai para os municípios, para o fundo dos municípios, e em torno de 21% vai para aí os estados. E tem uma parcelinha que fica retida ali para incentivos fiscais. Bem, dessa parcela, seja da parcela dos estados ou seja da parcela do governo federal, ele vai para o orçamento. E no orçamento, então, da União é que vai ser direcionado. Então, parte desse imposto vai ir para a infraestrutura, parte vai ser destinado para a educação, ele não tem uma destinação direta. Quem vai definir isso vai ser justamente o orçamento federal, no caso do governo federal, o orçamento do estado, no caso da questão estadual, e o orçamento do município, da parcela que o município receber. E, Adriano, a gente faz ideia de qual é a fatia que representa o nosso imposto de renda dentro da arrecadação geral da União? Olha, eu não tenho essa informação nesse momento, mas a Receita Federal ela sempre libera a informação da composição de carga tributária e lá ela coloca qual é o percentual que corresponde ao imposto de renda na arrecadação total. Não tenho ela no momento agora, mas existe sim essa informação. E é significativo para a infraestrutura do país. Ela é significativa, mas hoje nós temos um peso ainda muito maior da tributação sobre consumo. Mas o imposto de renda com certeza tem um papel fundamental nisso. Ótimo. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre rendimentos tributáveis. O que é isso? Perfeito. Bem, toda a parte de rendimentos tributáveis são aqueles valores que a pessoa física recebe e que, definidos pela legislação, estão sujeitos à tributação de imposto de renda. Como exemplo desses rendimentos, nós temos aí o rendimento do trabalho, não só do trabalho assalariado. Mesmo uma pessoa autônoma, quando ela faz um tipo de trabalho, ela está obtendo renda, então ela está sujeita à tributação. Muitas vezes ela não paga esse imposto de renda por um desconhecimento ou um descuido. Mas quando um autônomo presta um serviço para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela se obriga então a exigir o recibo de prestação de serviço autônomo e fazer neste recibo a retenção do imposto. Então mesmo a pessoa física autônoma vai ter a tributação. Outra característica também de rendimento tributável são os proventos de aposentadoria. Nós temos uma parcela de proventos de aposentadoria, não lembro agora de cabeça qual o limite, que é isenta. Mas dependendo daquele valor que for acima desse limite de isenção, você também tem a tributação sobre a aposentadoria. Nós temos aí os benefícios de previdência privada, que eventualmente sejam recebidos pelo beneficiário, também vão ter a tributação, também compõe rendimento tributário. Nós temos aí os rendimentos de aluguéis, a pessoa muitas vezes tem alguns imóveis, né? Normalmente a pessoa quando planeja a sua aposentadoria acaba planejando isso, vou comprar uns 2, 3 imóveis, vou alugar para ter uma renda complementar. Então essa renda, esse recebimento do dinheiro dos imóveis, da alocação, também é um rendimento tributável. E nós temos aí também o rendimento da atividade rural, né? Então tem o produtor rural, ele tem ali, ele pode fazer o seu livro caixa, ele vai ter a sua tributação também, rendimento tributável. E por fim, nós temos a questão do acréscimo patrimonial não justificado. Veja que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, que a Receita, ela controla não somente a questão da renda, né? A própria declaração, ela leva em consideração de um lado a renda, mas ela leva, por outro lado, a avaliação patrimonial. O que seria essa avaliação patrimonial que nós estamos falando? Veja,
nós temos os direitos que a gente recebe, o salário, o rendimento de aplicação, então são nossos recebíveis. De outro lado, a gente pode ter dívidas, a gente pode ter empréstimos, a gente pode ter aí financiamento de automóvel, financiamento de residência, são as dívidas. E no meio disso, nós temos os nossos bens. Então, eu tenho lá o meu carro, eu posso ter a minha casa, eu posso ter as ações que eu investi. Então, essa variação patrimonial, se ela não for declarada e a Receita Federal enxergar essa declaração, nós vamos ter aí um efeito de um acréscimo patrimonial que não foi informado. Então, esse acréscimo patrimonial não informado, ele leva a Receita a entender que há rendimentos que não foram declarados. Por conta disso, ele também passa a ser tributado. Então, em linhas gerais, essas são as características aí dos rendimentos tributáveis. Bastante, né? Sim. É isso mesmo, mas faz parte, né? A gente precisa saber de tudo isso para declarar certinho quando chega a hora. A gente vai fazer mais um intervalo rapidinho aqui no Ação Nacional e depois a gente continua o nosso papo sobre Imposto de Renda 2023. Até já! Voltamos com o Ação Nacional. Hoje estamos conversando com o mestre em Economia, consultor tributário e professor da PUC Campinas, Adriano Luiz da Costa, que tira dúvidas sobre imposto de renda. A gente está no período de entrega de declarações. Adriano, como a gente estava conversando, né, o contribuinte tem muitas obrigações, né, a serem cumpridas para enviar essa declaração. De que forma é controlado aí este processo para que, de fato, o contribuinte envie todas essas informações corretamente? Perfeito. Bem, a gente acabou tocando um pouquinho também nesse assunto em blocos anteriores, mas aqui é fundamental o contribuinte, ao longo do ano, ele ir juntando todos os documentos, criar o hábito de separar numa pasta em casa, ou se for informação eletrônica, ter no seu computador ali uma pastinha que guarde os documentos, e ele vai juntando. Quais são esses documentos? Os recibos médicos, a questão ali dos comprovantes de pagamento da escola. No final do ano, normalmente é possível pedir para a escola um extrato de todos os pagamentos para lançar na declaração de imposto de renda. Se há pagamento de plano de saúde, os comprovantes de pagamento do plano de saúde. Né? Da mesma forma, os informes de rendimento. Então, se tem ali, se é um assalariado, ter o informe de rendimento da empresa, juntar isso, estirar os extratos das aplicações financeiras. Então, se investe em bolsa de valores, usa a corretora, peça para a corretora todos os seus informes. Com isso, vai garantir ter todas as documentações em mãos. O que a gente recomenda é que, no caso de declarações mais complexas, seja recomendável que o contribuinte busque uma pessoa especializada para isso, busque um contador. Uma outra ferramenta importante é a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida, ela vai trazer informações importantes. Ela já vai trazer a parte toda de informe de rendimentos que o contribuinte recebeu de pessoa jurídica, vai trazer o saldo da condição de inovação para esse ano também. A declaração pré-preenchida, agora os bancos já informam para a Receita o saldo que estava na conta em 31 de dezembro. Então, ela já vai trazer a sua conta com o saldo final de ano, né? Um detalhe importante sobre a declaração pré-preenchida é que o contribuinte ele tem a obrigação de conferir. Não é porque a declaração vem pré-preenchida da Receita que a Receita Federal é responsável por aquelas informações. Não é. Então, de novo, nós chegamos na questão documental. Por isso que é importante todos esses documentos. Você recebeu a declaração pré-preenchida. Você vai pegar todos os documentos que você tem e vai fazer o cheque para garantir que tem todas as informações. Por isso que em casos mais complexos é ideal um profissional habilitado para isso. Sem dúvidas, Adriano. E olha, eu queria perguntar para você agora quais são as implicações fiscais de investimentos em ações, imóveis e criptomoedas na declaração do imposto de renda. Perfeito. Bom, o primeiro aspecto que a gente deve levar em consideração é que esses investimentos, eles são bens ou direitos que a pessoa física tem. Então, lá na relação de bens e direitos, ele deve informar. Então, ele tem que informar quanto ele investiu em ação, em que data foi aquele investimento, e esse investimento ele é declarado pelo seu valor original, sempre pelo valor que ele desembolsou. Não importa se mudou de um ano para o outro, se aquela aplicação vinha do ano anterior, ele vai manter na declaração pelo valor original de aquisição, até o momento que ele faça a alienação, faça a realização. Isso vale tanto para a questão das ações, como para criptomoedas e como para a aquisição de imóveis. Esse é o primeiro aspecto importante. O segundo aspecto é que todos esses elementos, o ganho apurado, ele é apurado via ganho de capital. Então, o contribuinte, ao momento que ele faz a alienação de ações, ele deve fazer a apuração do ganho de capital. A mesma coisa vale para criptomoedas. Se ele fizer movimentação de criptomoedas acima de 35 mil
mensal, ele tem que fazer a apuração do ganho de capital, calcular o imposto e recolher. Da mesma forma, o ganho de capital sobre imóvel e também a própria questão do ganho de capital na alienação de ações. Outra dica importante é, em alguns casos, as operações são internacionais. Então, você tem ali uma criptomoeda que você vai comprar eventualmente em dólar, em euro. Na hora de fazer a declaração, você tem que usar a cotação do dólar daquele momento da compra e manter esse valor. Esse ganho ou perda de variação cambial, ele vai ser apurado também no momento em que você fizer ali o preenchimento do sistema de ganho de capital. Esse é outro detalhe importante, o ganho de capital tem um aplicativo, um sisteminha da Receita Federal que você pode baixar para o seu computador e aí você vai fazer o acompanhamento e mês a mês ali, quando for apurando o ganho de capital, vai fazer o pagamento do imposto. Lá na declaração no final do ano, é possível importar todos os dados do ganho de capital para dentro da declaração para que automaticamente capture todos esses efeitos aí. Importante a gente saber disso porque os novos investimentos são muito concentrados, né, no digital, nas criptomoedas, e isso ainda não escapa, né, dos braços da Receita. Com certeza, né? Tudo isso porque nós temos um leque, né? Há um tempo atrás, já faz um bom tempo, o pessoal até comentava que a Receita Federal tinha comprado um computador que nem o da NASA para fazer isso, né? Todo esse acompanhamento tributário. E a Receita Federal brasileira, ela já foi case de vários outros países virem estudar aqui o processo de fiscalização. A Receita Federal é muito eficiente, né? Os profissionais são muito focados e a tecnologia empregada, ela é muito atualizada. Então, realmente tem que ter cuidado com essas informações. Sem dúvidas. Outra coisa que o consumidor deve ter cuidado, aliás, o contribuinte deve ter cuidado, né, Adriano, é a malha fina. Muito se fala na malha fina. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é a malha fina e por que é importante evitar cair nela. Perfeito. Veja, a malha fina, ela é o resultado de um primeiro processamento da declaração de imposto de renda. Então, vamos imaginar como funciona isso. O contribuinte faz a sua declaração, transmite via internet e isso cai no banco de dados da Receita Federal. A inteligência artificial da Receita Federal vai fazer toda uma testagem nessa declaração no primeiro momento e identificar se existe alguma inconsistência. Se não existir inconsistência, aquela declaração é validada e o assunto encerrou, e aí segue para a fila lá, ou para continuar acompanhando se aí vai ter pagamento do imposto, ou se eventualmente aquele contribuinte vai ter restituição. Caso se identifique alguma inconsistência, aí vai para o que a gente chama de malha fina. A malha fina é um processo mais aprimorado de fiscalização, onde um fiscal ele vai analisar aquela declaração com mais detalhes, vai olhar se as informações ali fazem algum sentido, se houve algum equívoco. E em casos mais profundos, o que acontece? O contribuinte vai ser comunicado e vão ser pedidas documentações aí complementares. E aí tem um gancho interessante, por que mesmo uma declaração pré-preenchida eventualmente pode gerar malha fina? Veja, nós vimos que a declaração pré-preenchida ela traz uma série de elementos prontos. Vamos imaginar um deles, que é o mais simples de entender, que é a informação do trabalho assalariado. Então, imagina que a empresa ela fez a DIRF, entregou a DIRF e antes de emitir o seu informe de rendimento, ela viu que tinha um erro na DIRF. Então, ela vai lá, corrige, entrega o informe de rendimento primeiro para o seu funcionário e o funcionário usa aquele informe de rendimento na sua declaração, né? Mas veja, se essa retificação da DIRF não aconteceu antes de carregar os dados para a declaração pré-preenchida, a declaração pré-preenchida pode receber informações incoerentes da DIRF. E aí, se você não corrigir com o informe de rendimento que você tem, vai gerar uma inconsistência. Você entende? Então, é importante ficar atento, porque esse momento de retificação, de correção da DIRF pode ser o momento seguinte. Então, é importante ficar atento. É isso que dá a malha fina, né? E outra coisa importante, considerando todos os elementos que a Receita Federal recebe de informação, é fundamental que o contribuinte tenha em mãos todos os documentos para que realmente ele comprove o que ele está declarando. E, Adriano, o que acontece com quem sonega imposto, né? Com quem não apresenta a verdade naquela declaração e acaba omitindo um pouco do patrimônio? Quais são as penalidades que essa pessoa está sujeita? Bem, a gente tem aí a questão de caracterização de um crime de sonegação, em casos mais extremos poderia levar até a prisão, casos mais graves levam à prisão, né? Mas basicamente o que, vamos dizer assim, a penalidade mais comum vai ser a cobrança de multa do imposto, uma multa por sonegação, uma multa por falta de entrega da declaração e a cobrança do imposto atualizado, né? Então esse é o caso mais comum. Veja, a gente poderia até imaginar como é que a Receita identifica isso. Então, nós temos um arcabouço de sistemas e de informações que chegam na Receita Federal e que acabam fazendo com que a Receita enxergue essa informação. Então, veja, as imobiliárias elas têm uma declaração chamada de MOB.
Então, elas enviam toda essa informação para a Receita. Os médicos, a Admed. Então, todo esse conjunto vai fazer com que seja fácil. Então, gera esse risco de penalização aí. Sem contar as informações de cartão de crédito que também vão para a Receita Federal. Adriano, essa questão de sonegação de impostos, muitas vezes quando a gente fala nesse assunto, a gente pensa em jogador de futebol, né? Porque tem muitos casos de jogadores que vão para a Europa que são processados, né? São julgados por sonegarem impostos. Aqui no Brasil a gente não vê isso com tanta frequência. Por quê? É diferente essa regra fiscal? Não, não é diferente. Também há o risco de sonegação. O que acontece é o seguinte, quando a gente vai falar desses jogadores, quando uma pessoa física ela sai do Brasil e vai ficar fora por mais de um ano, ela se obriga a fazer a declaração de saída permanente. Então, quando ela faz essa declaração de saída permanente, ela se desliga da tributação no Brasil e ela fica sujeita à regra tributária fora do Brasil. Então, quando esse jogador ou essa pessoa retorna para o país, aí ela vai voltar a ser contribuinte aqui e ela vai ter que declarar todos esses rendimentos que aconteceram fora do Brasil. Outro ponto importante aqui nesses casos é levar em consideração os acordos para evitar bitributação. Então, nós temos acordo com países que o dinheiro que foi recebido lá, se houver o acordo, ele pode vir para o Brasil e aquele imposto pago lá, ele vai ser compensado no Brasil. No caso dos jogadores brasileiros, veja, nós temos normalmente ali contratações, alguns casos de CLT, então toda essa informação é feita pelo clube que é obrigado a fazer as retenções, então isso torna um pouco mais difícil e por isso a gente não enxerga tantos casos nesse sentido. Certo, Adriano. Agora eu queria retomar um assunto que você falou brevemente anterior, sobre pagamento via Pix, né, que é uma novidade, o Pix surgiu há pouco tempo e já está sendo adequado a esse sistema da declaração de imposto de renda. Como é que funciona isso? Então, na realidade, a restituição, a questão do Pix vai ser para o pagamento da Receita Federal pagar a restituição. Primeira regra, você vai ter que, o Pix tem que ser o número do CPF da pessoa. Então, se você tem um Pix lá que é o número do seu celular, ou tem um Pix que é o e-mail, ou tem uma chave aleatória, esse Pix não será aceito pela Receita Federal. O único Pix válido é o número do CPF. A ideia da Receita é agilizar esse processo, torna mais ágil, né? Mas ao mesmo tempo também garante controle, porque no momento que ela associa, você fez a declaração de imposto de renda, colocou ela no seu CPF, como é que a Receita comprova essa restituição? Se o Pix for no CPF. A mesma coisa é a questão do crédito em conta corrente. Antes da questão do Pix, nós já temos há alguns anos o crédito automático na conta corrente. A conta corrente tem que ser uma conta corrente da pessoa que entregou a declaração, né? Às vezes tem uma pessoa que não tem conta corrente, tem restituição, vai ter que fazer uma conta para poder receber a sua restituição. Ótimo, isso é muito importante, então. Tem que ser a chave, o CPF da pessoa, senão não dá certo. Senão o sistema não vai aceitar. Ótimo. Muito obrigado, Adriano. A gente vai continuar falando sobre Imposto de Renda 2023 daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no Ação Nacional. Ação Nacional de volta e a gente continua a nossa conversa sobre a declaração do Imposto de Renda 2023. A gente vai entrar num assunto agora, Adriano, que é a questão da precisão dessas informações que a gente presta, né, para a Receita Federal. Como é que isso funciona? Perfeito. Esse é um tema que ele vem a cada ano se aprimorando mais, né? E ele é muito importante porque é como se a Receita tivesse um grande Big Brother, né? Acompanhasse tudo o que acontece. Veja, nós temos uma série de elementos que tratam de informações de rendimento. A gente até já citou alguns, mas nós temos, por exemplo, a parte médica. Nós temos uma declaração que médicos, clínicas e hospitais entregam à Receita, que é a DMED. Nela vai toda a informação do que o contribuinte pagou de despesa médica com o seu CPF e a Receita recebe essa informação. Então, ela tem essa informação para fazer a checagem. Nós temos a DIMOB, todo o pagamento de aluguel, tanto quem paga o aluguel como quem recebe, todas as empresas do segmento imobiliário mandam essa declaração para a Receita Federal e ela tem essa informação, por isso que ela já vem muitas vezes pré-preenchida lá na declaração, porque ela já tem essa informação antecipada. Nós temos a E-Financeira, que é enviada pelas instituições financeiras, que mandam as informações de rendimento de aplicação, saldos de conta corrente bancária, então por isso a Receita recebe essa informação. Nós temos aí também a DIF, que a empresa manda, e a DIF não é somente o pagamento do trabalho assalariado, também o pagamento de prestação de serviço. Então veja, todo esse conjunto de informação faz com que a Receita já tenha boa parte das informações. E a declaração de imposto de renda ela é muito mais no sentido de confirmar esses efeitos. Por isso, esse grande cuidado. Adriano, eu queria entrar no assunto agora deduções, né?
Quais são as deduções permitidas na hora de declarar o imposto e como é que funciona o cálculo delas? Perfeito. Nós não temos aí um leque muito grande de deduções, né? A primeira dedução é a questão de dependente. A Receita ela permite um abatimento anual de R$ 2.275,08 por dependente, mas aqui é importante ter um determinado cuidado. Se você coloca na sua declaração de imposto de renda um dependente e esse dependente ele tem algum tipo de rendimento, o rendimento do dependente também precisa ser informado na declaração. Isso é importante porque você tem que fazer uma análise de relação custo-benefício. Ou seja, no momento que eu informo o rendimento do dependente, ele vai somar no meu rendimento para a tributação. Então, o benefício que eu tenho de 2.200, ele é maior ou menor do que o imposto que eu teria que pagar por conta do rendimento do dependente. Então, esse é um primeiro ponto importante que tem que ser cuidado. Segundo, também, nós temos que levar em consideração que o pagamento de pensão alimentícia em caráter judicial também é outra dedutibilidade, porque no fim quem recebe a pensão alimentícia vai ter que informar lá na sua declaração. Nós temos aí as despesas médicas elas não têm um limite pré-estabelecido, então ela vai abater da base de cálculo do imposto de renda. Nós temos também os pagamentos de instrução, o valor anual por dependente é de R$ 3.561,50. Então, cada dependente, seja lá creches, ensino primário, ensino médio, faculdade, curso que seja de formação educacional, pode ter esse abatimento. E veja, não importa se a pessoa física pagou mais. Então, imagina que você gastou 12, 13, 15, 50 mil reais em educação no ano, não importa. O limite de abatimento é somente os R$ 3.561. Então, essa é uma informação importante. Também nós temos aí a questão dos pagamentos efetuados à Previdência Privada. Então, todo o pagamento que foi à Previdência Privada vai abater da base de cálculo do imposto de renda. E aí nós temos também aqui, o que a gente chama aqui de doações, ou seja, a parte social do imposto de renda. Veja que essa parte social, ela não é uma dedução do imposto, ele é um direcionamento. Ou seja, o desembolso que o contribuinte vai ter será o mesmo. Não importa se ele vai usar esse artifício de direcionar esse recurso social ou não. Quais são eles? Nós temos aí a doação para o Fundo da Criança e do Adolescente, que é feito para os fundos municipais. Então, o contribuinte vai fazer uma guia de recolhimento, recolhe para o fundo e apresenta essa guia, vai deixar ela guardada para ser apresentada em eventualmente questionamento da Receita Federal. Nós temos aí os famosos incentivos culturais, Lei Rouanet, que foi tão debatida nos últimos anos aí, também pode haver uma parte de doação do imposto de renda. Nós temos aí o incentivo do desporto, nós temos também as doações aí para o fundo controlado pelos conselhos dos idosos, que também pode ser direcionado. Então, no conjunto, todas essas doações, eles podem abater até 6% do imposto devido. Ou seja, a cada R$ 100 de imposto, R$ 6 podem ser direcionados para esses fundos, para esse tipo de doação aqui, né? Mas veja, ele não é uma dedução do imposto, ele é um direcionamento do imposto. Então, no fundo, a gente vê que não são tantos abatimentos, tantas deduções que nós temos. Em relação aos limites, é o que nós já falamos, são limites pré-estabelecidos ali em valor, e o sistema ele já tem todo esse cálculo por dentro. Então, à medida que você vai colocando, o sistema já vai fazendo os cálculos, já vai abatendo, né? Ótimo. Queria insistir um pouquinho nessa questão do leão solidário, né? Porque é o apelido da declaração, né? O leão, a gente pensa nessa braveza do leão, mas ele também é bonzinho, ele faz boas ações, né? Claro. E a gente tem várias ONGs, né? Como você citou, né? Que podem ser beneficiadas. Qual que é o critério para a seleção de uma ONG receber esses 6%? Perfeito. Veja, você tem dois caminhos. O caminho mais fácil para o contribuinte é simplesmente ele fazer a doação para o fundo e não identificar a ONG. Então, nesse caso, o dinheiro vai cair no fundo municipal, no caso da criança e do adolescente, e o fundo é que vai definir para quem vai dar. Mas você tem a possibilidade de, no comprovante de destinação, nessa guia que você vai pagar para o fundo, você destinar para qual ONG você vai entregar o recurso. Então, como é que isso funciona? A ONG ele procura, você tem um valor interessante ali para doar, ela vai te orientar, muitas vezes algumas até te ajudam na emissão da guia, você vai fazer o pagamento dessa destinação social, vai colocar o comprovante e você dá uma cópia do comprovante para a ONG. Então, ela vai poder, inclusive, comprovar esse comprovante, apresentar esse comprovante junto à prefeitura para buscar aquele recurso. Então, você consegue também fazer, nesse caso, a doação direcionada.
No caso dos incentivos culturais, normalmente você tem um recibo de mecenato, que é chamado, né, que é emitido pela pessoa que está buscando o benefício. Esse recibo, primeiro ele vai ter um cadastro no Fundo Nacional de Cultura, e esse registro vai possibilitar que ele emita o recibo. Normalmente, quando você faz um projeto cultural, ele tem um teto, tem um valor. Então, eu vou escrever um livro, vou apresentar esse projeto do livro no Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura vai permitir que eu arrecade até R$200 mil, por exemplo. Então, eu vou poder emitir recibos até o limite dos R$200 mil. E aí eu então entrego esse recibo para a pessoa física, caso ela queira fazer isso direto. Caso contrário, ela simplesmente vai fazer a sua destinação ali. E Adriano, essas ONGs e outras entidades que são beneficiadas aí pelo Leão Solidário, elas têm que declarar isso que elas recebem no ano seguinte? Sim, a gente tem que lembrar que todas as ONGs, elas são entidades não governamentais e sem fins lucrativos. E elas sofrem fiscalização do Ministério Público. Elas têm toda uma declaração específica que são apresentadas, não é a declaração normal de empresa, é toda uma regulamentação diferenciada e que ela vai apresentar para o fisco para comprovar todas as origens de recursos que teve e também como esse recurso foi empregado. Adriana, a gente está chegando no final do nosso programa, a gente falou sobre esse assunto que eu vou te perguntar agora, mas eu queria que o senhor reforçasse quais são os meios possíveis para enviar essa declaração para o pessoal que não estava prestando atenção no primeiro bloco, para finalizar sabendo. Bem, nós temos 3 opções hoje. Nós temos a opção de baixar, entrar no site da Receita Federal, baixar o programa gerador para o computador. Você prepara a declaração no computador, grava o arquivo e transmite via internet e entrega a declaração. Esse é um caminho. Outra possibilidade é entrar no Meu Imposto de Renda, no menu do Meu Imposto de Renda, também no site da Receita Federal, e preencher a declaração online. Essa declaração online, ela é recomendável quando a informação é resumida, você tem uma fonte de rendimento, eventualmente não tem dependente, não tem despesa com instrução, uma declaração mais simples de fazer, é um caminho. E a última opção é também a questão de tecnologia na mão hoje, né? A questão do smartphone. Então você pode baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda no smartphone e também fazer pelo smartphone, vendo que todas elas requerem uma transmissão via internet. Então, é o caminho que a gente vai ter para entregar a declaração. Antes era possível mandar por correios, né? No disquete e tal. Hoje não tem mais como. Não, hoje não existe mais o disquete, não tem outro meio, né? Você tinha, até mesmo há muito mais tempo atrás, tinha declaração em papel. Então, nada mais disso existe. Toda a transmissão tem que ser pela internet. E a recomendável é, se tem alguma pessoa que tem a informação, mas não tem acesso à internet, vai ter que procurar um profissional para poder fazer a transmissão, para poder fazer a declaração para ela. Isso aí, você é um desses profissionais que podem ser procurados, né, Adriano? Claro. Então, eu queria, antes de encerrar, que o senhor passasse os seus contatos para o pessoal que está nos assistindo, para saber como é que pode entrar em contato com o escritório do senhor. Perfeito. Eu vou deixar aqui o site da nossa página de treinamentos, que é por onde a gente trabalha com a questão de imposto de renda, que é www.proficostacursos.com.br. E quem preferir entrar em contato por e-mail é contato@proficostacursos.com.br. Muito bem, Adriano. Vai aparecer na tela aí para o pessoal saber certinho como entra em contato com você. Adriano, muito obrigado pelo papo, bastante esclarecedor, ainda mais um momento como esse que as pessoas estão começando a juntar esses documentos, o prazo já está aberto. Você, certamente, o senhor esclareceu muitas das dúvidas do nosso telespectador. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Mais uma vez agradecido a você, Vitor, e a Rede Século XXI pela oportunidade. Foi um prazer ter estado com vocês aqui. Volte sempre, Adriano. Muito obrigado. O Ação Nacional de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Tenha uma excelente noite. Na semana que vem o programa está de volta.